Oi pessoal, bem-vindos a mais um Histórias da Música. E hoje eu queria contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo quando eu estudava com o Ivo Lessa e quando o maestro Alceu Bocchino foi lá visitar a gente. Foi lá no nosso estúdio, lá onde a gente cantava, lá, estudava canto. Eles e o Ivo se conheciam bem e tal, né? E o Ivo, assim, tinha eu vou dizer assim, uma adoração pelo Bocchino. Nossa, se ele pudesse passar uma vassourinha assim, onde o Bocchino passava antes, ele passava, sabe? Ele ficava doido, assim, ninguém podia mexer com o Bocchino perto dele, que ele ficava louco. E eu, assim, já, né, meio largado, assim mesmo, não me importo muito com nada, então eu não tinha essa, né, grande maestro, claro, mas, né, normal, assim, a gente vai conversar normalmente. E o Rivo ficava todo cheio de dedos, assim, né, comigo, assim, eu conversando com o Bocchino e tal, e ele cuidando para que eu não falasse uma bobagem tal, que ele achava que fosse bobagem, pro Bocchino, porque imagina, né, falar uma coisa pro Bocchino, meu Deus, né, Bocchino. Eu falei, pô, eu vi ali um cara, né, um senhor ali de idade, gente boa pra caramba, conversador ali, que tava bem tranquilo ali. E eu queria conversar com ele, afinal de contas, né? Aproveitar a oportunidade para conversar com ele normalmente, ora bolas, né? E daí eu me lembro que o Ivo ficava. Ele assim, ficava praticamente me perseguindo. Onde eu estava, se estava com o Bocchino, ele estava escutando o que eu estava falando e com o olho assim, né? Para ver se eu não ia falar alguma coisa que ele não aprovasse, né? E daí eu me lembro que nessa ocasião tinha um aluno do Bocchino que foi para fora e que estava regendo lá, não sei se é na Alemanha, onde é que ele estava lá, e estava fazendo um trabalho diferenciado lá. E eu me lembro assim que era, se eu não me engano, era a Nona Sinfonia de Beethoven que ele estava tocando, tinha um vídeo, né? E o Ivo estava com esse vídeo, não sei como é que foi parar lá, e resolveu, Bocchino, aqui o fulano tocando, né? O regendo aqui. Daí e o Ivo colocou aquilo, mas, sabe, quando você escuta assim, não sei, isso aí não tá muito, não devia ser desse jeito, né? Porque o que acontecia? O andamento, não sei qual que era a ideia lá desse maestro, que o andamento da coisa era muito lento. Ele defendia essa ideia que tinha que ser feito tudo muito lento, e assim era, era amarrado, sabe? Era amarrado. Então, comparando, por exemplo, o que se ouve hoje em dia, às vezes, que é muito acelerado, que eu acho, né? Que se exagera muito na velocidade, o que ele estava fazendo naquele vídeo era lento demais e acabava atrapalhando, esculhambando um pouco assim a peça, vamos dizer assim, né, a obra. E aí o Bocchino olhou aquilo assim e falou, que pena, sabe? Que pena. E daí mesmo que o Ivo assim, não, mas veja bem que a ideia dele revoluciona. Não, daí o Bocchino não estava gostando daquilo, sabe? Não agradou. E eu também não gostei, né? Daí eu me lembro assim que e eu fiquei pensando, analisando o que eu estava ouvindo ali e fazendo um comparativo com o que ele estava, a velocidade que ele estava regendo e com o que normalmente se faz hoje em dia. Eu achei que os dois eram extremos, né? E daí peguei, eu me lembro que o Ivo estava atrás do Bocchino assim, e eu sentado pro Bocchino, conversando com ele normalmente. Daí eu me lembro, Bocchino, você não acha que o correto do tempo certo do que esse cara está fazendo, para o que é feito hoje em dia, que o tempo correto dessa obra não devia ser bem aqui no meio, entre essas coisas, no meio termo entre essas duas velocidades, que isso aqui são extremos? Daí o Bocchino olhou para mim assim, realmente, concordo com isso daí. Eu me lembro que o Ivo atrás de mim faz assim, ó. E eu falava para ele, que é, né?
Ele não queria que eu falasse nada, assim. Ele não queria que eu comentasse nada, eu não sei, porque, não sei, ele achou que era bobagem, enfim, né? Só que o Boquinho estava concordando, né? Então, a gente ficou ali e eu só olhava por ele e você falando, tipo, pare quieto, né? Mas que coisa, né? E ele ficava, tipo, não fala nada, não fala nada. E eu falei, bicho, deixa eu conversar com o homem aqui. Sei que daí ele ficou um pouquinho mais de tempo ali com a gente, daí eu aproveitei conversar um bom tempo com ele e para ver que também que era uma pessoa bem, bem interessante e despreocupada também. Tá bom? Até a próxima.